Olá, terceiro ano. Estamos aqui novamente na nossa videoaula de reforço. Ou então, se você não acompanhou a aula, certo? Então, isso aqui seria uma revisão para você. Qual a ideia aqui que eu preciso trazer antes de nós começarmos nossa aula? Que estamos em matemática financeira, terminamos porcentagem, né? Mas cuidado, porque nós precisamos contabilizar a presença de vocês na aula online, na live. Então, se você não adianta nada você fazer todas os questionários de matemática e não ter assistido nenhuma aula no Google Meet, tá? Isso não vai ser contabilizado como presença, ou seja, você não vai fechar a nota inteira. Tudo bem? Então, cuidado com isso, tá? Vamos aqui entrar num assunto interessante depois de vermos porcentagem, que é juros. No caso aqui, hoje vamos ver juros simples. E juros é um termo bem familiar nosso, né? Você com certeza já deve ter escutado esse termo. Então, seja no pagamento de uma parcela ou no investimento no banco. Bora ver aqui alguns termos frequentes que nós temos quando falamos de juros. Primeiro é a unidade monetária, que nós vamos colocar uma sigla UM, tá? Só uma sigla. Que no caso aqui, para nós é real, ou reais, mas você pode trabalhar em que unidade monetária? Temos dólar, temos euro, temos, até hoje tem bitcoins, né? Aí depende da unidade que você estiver usando. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Se nós estivermos calculando os juros em reais, o resultado vai ser em reais. O segundo termo é capital, que nós vamos chamar aqui de C. Capital seria o valor inicial de um empréstimo, ou de uma dívida, ou de um investimento. O valor inicial é de onde parte todos a derivação de juros e tudo mais, o acréscimo que for necessário. Tudo bem? Taxa de juros, que nós vamos chamar aqui de I. Então, nós temos algumas unidades de taxa de juros que normalmente ela está ligada a um tempo. Por exemplo, nós temos as mais famosas, que é a taxa de juro ao mês, e nós escrevemos AM, e temos a taxa de juros ao ano. Cuidado, porque normalmente a taxa de juros ela vem numa porcentagem. Então, é bem provável que você tenha que dividir por 100, desfazer esse formato de porcentagem para um decimal. Mas a gente vai ver isso no exercício daqui a pouquinho. E nós temos também o montante, que nós vamos simbolizar pela letra M. O montante vai ser o quê? É o capital mais os juros que foi acrescentado. Podemos até escrever isso para ser mais fácil de ser compreendido. Então, eu pego o capital original e somo com os juros que aquele capital rendeu. O nome disso é montante. E uma observação é sobre o mês comercial. Para nós, em matemática financeira, um mês comercial tem 30 dias. Para não ter aquela briga, que mês é? É fevereiro? É março? É janeiro? Não, é 30 dias. E pronto. Bom, então vamos agora entrar nessa ideia de juros simples. Temos aqui, por exemplo, uma fatura de internet. Aqui está falando que a TV ela custa 110, a internet 50, então tem um total de 160,50. Então, o indivíduo ele foi pagar essa fatura, e ele deveria ter pago, né, essa fatura, só que ele esqueceu. O vencimento era dia 15. Ele percebeu que não tinha pago dia 28. E, logicamente, veio um acréscimo de R$ 3,90 na conta final. Como será que nós chegamos nessa conta? Vou aqui dar um exemplo para você acompanhar mais ou menos como é que funciona. Olha o que diz a conta. Após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,033% ao dia ou 1% ao mês e multa de 2% ao serem incluídos na próxima fatura. Muito bem. Ele pagou dia 28. Deixa eu escrever aqui em cima para a gente não se perder. Foi dia 28 que ele pagou. Olha só como é que funciona. O valor total era 160,50.
Bom, nós já sabemos calcular quanto que é 2% desse valor. Vou colocar aqui, ó, R$ 160,50, só que eu quero dele 2%. Então, é só multiplicar esses 2%. Isso vai me resultar em R$ 3,21. Esse é o valor. Então, teve esse acréscimo. Beleza, mas agora eu preciso saber quanto de juros que teve. No caso, ele diz que é 0,033% ao dia. Então, bora ver quanto é que é essa porcentagem. Eu tenho 160,50 e eu quero saber quanto é que dá 0,033%. Essa é a ideia. Essa conta dá exatamente 0,053. A gente sabe que isso, na realidade, nós não temos tudo isso de milésimos de real. Nós vamos até o centavo e hoje nem mexemos mais com os centavos, né? Tipo 1 centavo, nem tem mais essa moeda. Beleza. Só que ele deveria ter pago dia 15, mas pagou dia 28. São 13 dias de atraso. Então, eu tenho que multiplicar esse valor por 13. 0,053. Na hora exata, a gente vai arredondar isso aqui, tá? Então, e que no caso é agora. Essa conta arredondada dá 0,69 ou 69 centavos. Percebeu? Deixa aqui circular. Eu tenho essa conta aqui, que é a multa, mais os juros que renderam. Então, eu vou pegar a conta total, que é 160, a parcela R$ 160,50, somo com a multa de R$ 3,21 e somo com os juros. Então, essa conta total vai me gerar R$ 3,90 a mais na minha conta. Ou seja, eu vou pagar os 160,50 mais esses R$ 3,90. Então, essa seria a conta que nós fazemos todas as vezes que atrasamos. Pagamos uma multa e um valor proporcional, que no caso são os juros, né? Aqui, vamos tentar meio que definir uma fórmula. O que seria a ideia? Pensar que atrasou. Um dia de atraso gerou 0,053 reais. Lógico, pela sequência aqui, 2 dias vai gerar o dobro, os 106. 3 dias vai me gerar 0,159, até chegar nos 13 dias que ele demorou, que vai me resultar em 0,689, que nós arredondamos para 69 centavos. Muito bem? Então, se você for perceber, esse primeiro número aqui é justamente o tempo. E desse lado aqui vai ser justamente os juros. E não sei se você percebeu como nós calculamos os juros. Nós pegamos o capital e multiplicamos pela taxa de juros. Então, nós encerramos isso desse jeito, olha aqui. Como é que nós calculamos os juros? Vemos o capital, multiplicamos pela taxa de juros, não foi isso que nós fizemos? Olha aqui em cima. Deixa eu circular aqui com azul. Pegamos o capital, que era o valor da assinatura, multiplicamos pelos juros. E por fim, depois de calcular isso, nós multiplicamos pelo tempo. Então, traduzido, é o que nós temos. É o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, você pode chamar isso aqui de uma fórmula de juros simples. Muito bem? Bora ver como é que é isso na prática. Olha esse exemplo aqui. Um capital de R$ 1.200 é aplicado em regime de juros simples por 3 anos. A taxa é de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Que interessante. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas para marcar aqui. Primeira delas, olha o capital. R$ 1.200 aplicado em juros simples, que bom, por 3 anos.
Então, deixa eu colocar aqui, 3 anos. É o tempo. E a taxa é de 1% ao mês. Ele quer saber os juros dessa operação. Tá, o que acontece aqui? Se a minha taxa de juros está ao mês, o meu tempo também tem que estar ao mês. Então, transformando aqui, 1 ano tem 12 meses. 3 anos vão ter 36 meses. Precisa fazer essa transformação. Bora usar aqui a nossa equação, nossa fórmula, o nome que você quiser chamar, de juros. Capital 1.200, a taxa 1%, tá? Escreva desse jeito, 1% vezes o tempo, no caso 36 meses. Bom, fazendo essa conta aqui, nós vamos descobrir 432. Deixa eu colocar logo com a unidade. 432 reais. Então, esse foi os juros que me rendeu esse capital. 432. Simplesmente joguei o valor do capital, a taxa e o tempo que ficou aplicado. Bom, uma última aqui para nós fecharmos a ideia. Um capital de R$ 2.100 é aplicado em regime de juros simples durante 4 meses. Gerou um montante de R$ 2.604. Calcule a taxa mensal de juros dessa aplicação. Muito bem. Bom, o que nós temos? Temos capital 2.100. Temos o tempo, 4 meses. Temos o montante, que foi 2.604. Ele quer saber a taxa de juros. Taxa ao mês, tá? Ele tá amarrando que tem que ser ao mês. Muito bem. Primeiro, eu sei que o montante é o capital mais o quanto rendeu de juros. Ele deu o valor desse montante, deu o valor do capital. Isso já dá para nós calcularmos os nossos juros. Passando para lá, esses 2.100, ficou 2.604 menos 2.100. Então, de juros, nós temos 504 reais. Correto? Bom, agora eu posso jogar na nossa equação. Juros igual a CIT. Esses juros acabamos de calcular 504. Capital 2.100. A taxa eu quero. E o tempo que ficou aplicado foi de 4 meses. Deixa eu apagar isso aqui. A gente já sabe o valor do nosso montante. Até o juro eu podia ter apagado também, mas tá bom. Aqui em cima, eu vou ter que a taxa de juros, eu vou passar esse 2.100 dividindo esse 4 também. Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter exatamente 0,06. Ou, para nós aqui, isso é a mesma coisa que 6%. Então, fechamos aqui a nossa conta, gerando 6% de juros mensal. Faltou a unidade aqui, né, Thiago? Ao mês. Então, essa seria a nossa ideia de juros simples, tá? Dê uma olhada nos exercícios e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp. Abraços.